Gente, todo mundo odeia o Nunes, mas todo mundo odeia o Boulos ainda mais. Que bom, deu. Eu repito o que eu disse ontem, gente. Agora, só o Pablo Marçal e não a população inteira de São Paulo fica nas garras do Alexandre de Moraes. Bens a Deus. Até o Alexandre de Moraes deve estar aliviado. Agora vamos ver o que é que eles vão maquinar. Nem o golpe dado, nem o golpe pensado. Vamos esperar que dessa vez cada um pague somente pelo que efetivamente fez, para variar, né? Ou nem isso, já que para eles tudo que interessa é dividir a direita. Enfim, nada disso, ao meu ver, gente, significa uma derrota da retórica antipolítica, como diz hoje o Estadão na manchete dele. O Brasil, politicamente falando, está no zero absoluto. A antipolítica, a antidemocracia é isso que está aí. Nos últimos estertores, aliás. Essa esquerda aí do poder pelo poder, sem um discurso ou qualquer proposta para a vida real, cada vez mais reacionária e mais violenta, e essa direita que não vai um metro além de negar o jogo sacana dessa esquerda. Da política brasileira, gente, só o que se salva é a sensibilidade fina, ainda que instintiva e inarticulada, desse povo que assiste essa política, com aspas, cada vez mais bestificado. O eleitorado brasileiro como entidade, gente, é sempre de uma precisão impressionante. O favelão nacional chegou no limite da ênfase para dizer que sabe que esse mundo imaginário que a esquerda impinge a ele aí é mentira, mas não caiu na esparrela de aceitar mais um eu como solução. Ele também já sabe que isso também é falso. O resumo, gente, é que o eleitor brasileiro entende claramente a diferença essencial. A esquerda, como ela é, cada vez mais explicitamente trata a política com as ferramentas da polícia e o crime com as ferramentas da política. E como não tem mais com o que seduzir, simplesmente ela tranca a porta. Enquanto a direita ainda trata o crime com as ferramentas da polícia e deixa a porta da política aberta. É uma baita de uma diferença, especialmente para o favelão nacional que vive sob a lei do cão. Nunes versus Boulos, né, foi a saída possível. Mas isso não significa que a política tradicional foi a grande vencedora. O discurso antissistema cola sim. Há várias eleições. O problema é só que ele continua oco. Ser antissistema não é ser cafajeste, nem inovar descobrindo um jeito esperto de ser uma mind eight aí, de um homem só, né, para falsificar o seu próprio tamanho na rede social, como fez o PT na eleição passada e o Pablo Marçal nessa. Nenhum dos dois expedientes faz bons políticos, boas propostas ou bons administradores. Isso só serve para tapear o povo. Discutir propostas? Cara, a sociedade não acredita mais em propostas que ela sabe que não pode cobrar. Nós estamos no zero absoluto. Não são só os candidatos, gente. A imprensa também não sabe levantar demandas. Nem a que gostaria de fazer isso sabe fazer. Os cientistas políticos não colocam demandas. Nos cargos executivos de eleição majoritária, tudo gira em torno do eu. E como eles são os únicos representantes realmente eleitos pelo povo, que não vale nada nas arenas de decisão, eles mesmos valem cada vez menos. Ficam à mercê do sistema, que é essa feira fedorenta de governabilidade que se compra com dinheiro. Então, gente, para o eleitor brasileiro, tudo o que cabe é escolher a menor parcela dos participantes dessa feira fedorenta.
um grupinho de consolação aí cedido pelos donos dos partidos estatizados, da turma que vai ter o direito de pedir dinheiro e pedaços do Estado pela tal da governabilidade. E aí, cara, só sobra o circo, só sobram as pessoas. Tudo fica em torno de empatias e antipatias. E aí a eleição vira sexo em vez de razão. O problema é que esse tipo de apelo à libido se esgota junto com a virgindade de cargos, gente. Porque os que despertam e excitam essa libido não têm nenhuma daquelas qualidades que melhoram com a idade. Uma vez lá, né, eles têm que buscar sustentação. E aí entra em cena fatalmente o nojo. E ninguém tem mais como defender que a polícia corrupta, que recorrentemente entra em cena para soltar os bandidos aliados e prender os bandidos dos outros. Cara, ser antissistema no Brasil seria plantar pela primeira vez na história do país as bases elementares da democracia que nós nunca tivemos. Poder para o povo. Um homem, um voto, que é o sistema distrital puro. Garantia de representação, que é o recall. Igualdade perante a lei. Direitos fundamentais para todos, e etc. Mas é aí que a porca entorta o rabo, gente. Porque se tem uma coisa que a esquerda, a direita e o meio concordam no Brasil, é que esse povinho que Deus pôs aqui não é educado o bastante para mandar em si mesmo e ter democracia. Ninguém na esquerda ou na direita, na academia ou no mercado, discute poder para o povo, discute representação. Eu, gente, acredito exatamente no contrário. É por ela não ter sido irremediavelmente entortada pelo que chamam hoje de educação formal, né? Como todos os que passaram décadas aí nessas máquinas de moer senso comum, que são as escolas e as universidades de hoje, né? Que a massa dos brasileiros, mais que qualquer daqueles velhos povos viciados lá da Europa, ainda tem chance de comprar a democracia real se ela chegar a vencer a censura e conseguir ser apresentada para ela. Porque democracia, gente, é puro senso comum. E para a multidão dos excluídos, né, também chamada de eleitorado brasileiro, tudo que resta é o senso comum. A educação formal aqui foi assassinada. Cara, nessa coisa de eleições, a Alemanha, que é o país mais educado do mundo, exige uma prova em alemão. É para pacificar o país, porque a função da eleição principal não é eleger o fulano ou beltrano, mas é não deixar nenhuma dúvida sobre a legitimidade do detentor do poder da hora. Só isso pacifica qualquer país. E nós vamos viver nesse estado de permanente desconfiança enquanto não expulsarmos os traidores da pátria do Supremo Tribunal Federal, elegendo um novo Senado que seja absolutamente esmagador do velho, porque essa é a condição essencial para expulsar a racionalidade do debate político nacional. E é preciso expulsar a racionalidade do debate político nacional, porque essa esquerda, cada vez mais reacionária e mais violenta, não tem mais nenhum argumento sedutor para a vida real. Tem que nos manter nesse mundo imaginário aí que ela criou, onde não tem brasileiros. Tem homens contra mulheres, pretos contra brancos, índios contra não índios, héteros contra gays, todos contra todos em luta permanente e sem paz para pensar. Gente, pode ser wishful thinking, pode ser que eu esteja sonhando, pode ser que o Brasil seja a única exceção à regra que a história sempre confirmou. Mas com toda a censura, com toda a repressão, com toda a unanimidade da imprensa e da televisão, o vermelho foi expulso do mapa do Brasil. E isso significa que, diante do que lhe foi dado experimentar e conhecer, né,
o eleitorado brasileiro, mais uma vez, reagiu com mais exato senso comum. O que falta, gente, é quem, para se contrapor de fato ao sistema, pregue os fundamentos básicos da democracia e consiga furar a censura para apresentar esses fundamentos para os brasileiros. Se os brasileiros chegarem a conhecê-los, vai acontecer conosco o que aconteceu com todos os povos que conheceram esses fundamentos. A democracia vai acabar sendo imposta ao sistema. E é por saber disso, melhor do que ninguém, que nos 4 cantos do mundo, o ar que a esquerda antidemocrática respira é nada mais, nada menos que o da censura.